Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 113 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Módulo 3, Ética. Todas as aulas estão aqui no YouTube, gratuitas. Dessas aulas, nós produzimos apostilas que estão à venda lá no meu site, www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir esse material. Junto com as apostilas, vem também certificados de participação nesses cursos, nesses módulos. Bom, estamos aí então com a aula 113, já aparece para você na tela. O espírito do mundo em Hegel. Vamos então prosseguir aí com o conceito desse espírito do mundo em Hegel. Espírito do mundo vem de uma expressão, pessoal, alemã, que significa Zeitgeist. Zeitgeist, expressão alemã, que nessa expressão há a fusão, a junção de duas outras expressões, Zeit e Geist. Zeit significa tempo e Geist, espírito. Bom, significando então o movimento dialético, racional, evolutivo e histórico que a consciência realiza na dinâmica da história da humanidade. Pessoal, a consciência humana, a racionalidade, a mente humana realiza uma viagem dialética na história. Isso é o Zeitgeist, isso é o espírito do mundo. Espírito aqui significa essa consciência, essa mente, essa mentalidade que realiza um percurso numa trajetória histórica. Um percurso fazendo ali uma trajetória histórica num tempo, num espaço, marcando então, registrando coisas. Isso é o espírito do mundo. Bom, o mesmo que uma mentalidade, conforme eu falei, vamos continuar então, que impulsiona, ou seja, a força motriz, os homens, no próximo passo na história. Isto é, o real, a realidade, como um processo progressivo, totalizante e teleológico. Teleológico porque tem um fim, uma finalidade. Totalizante porque aqui já está esculpida a ideia em Hegel, quase tudo ele explica através da dialética. O que são aquelas expressões, para bem sintetizar de uma maneira aqui bem escola e bem, vamos dizer assim, didática, a tese, a antítese e a síntese. Então aqueles conflitos de contrários registrados aí no pensamento dele. Então a humanidade caminha, a consciência humana caminha, registrando, escrevendo uma história, passando por um caminho, não é? E ali vai, conforme as coisas vão acontecendo, conforme essa consciência. Muito bem, vamos em frente, que passa etapas da evolução. Bom, para efeitos didáticos, diríamos que, inicialmente, sai do estágio de um espírito subjetivo, ou seja, tese, já vou explicar o que é isso, uma consciência que seria uma consciência individual, e em seguida, negado, ou seja, ocorre a negação, cedendo a um espírito agora objetivo, a antítese, ou a consciência coletiva, sem, no entanto, haver a destruição do primeiro, pois foi por ele o que? Absorvido e conservado. Vamos explicar isso aí. Existe primeiro então um espírito que se chama espírito subjetivo, a tese, seria o espírito, vamos dizer assim, seria a consciência inicial, ligado aí a uma individualidade, a percepção do ser humano como individual. Em segundo lugar, aparece esse espírito subjetivo, é negado. Veja, é negado sem estar destruído, que lembrando que em Hegel não há a destruição da fase anterior,
para que se implante, para que nasça uma posterior. Não há isso. Em Hegel não há essa questão. Tá? Então há uma conservação, na verdade, de uma fase anterior, que é a tese, e quando aparece a antítese, essa antítese, na verdade, absorve a tese. Nós teríamos na antítese a acoplação, a consunção, a junção já de duas fases, que seria a fase anterior e agora a posterior. Nós teremos o espírito objetivo que praticamente absorve o espírito subjetivo, porque o espírito objetivo ele vem na frente, ele vem depois aí do espírito dessa consciência subjetiva. Mas o que é então esse espírito objetivo, a antítese? E o que é essa antítese? A consciência agora não mais individual, mas a consciência, conforme está aqui, ó, coletiva. A consciência coletiva. O que era individual passou a ser então o quê? Coletivo. Beleza? E por fim, o surgimento do espírito absoluto. Espírito absoluto, que seria a síntese, a consciência única. Assim, o que seria, pessoal? Então vamos explicar esse espírito objetivo e nós vamos tratar separado lá na metafísica. Né? Porque há algumas questões e observações aqui de cunho ligado ao ser, ligado à metafísica. Então, achei que seria um excesso trazer aqui o estudo já do espírito absoluto para dentro aqui dessa área que está sendo desenvolvida agora, que é a política. Para você entender que a política é o desenvolvimento do espírito na história. É o desenvolvimento dessa consciência dentro da história. Antes que você pergunte, porra, professor, o negócio que você está tomando aí é um negócio bem complexo. Verdade, o Hegel ele é considerado um dos mais difíceis filósofos de toda a história da filosofia. Ele engloba vários, você já deu para perceber que só nessa pegada aqui ele está englobando o devir, né, de Heráclito, ele está englobando aí a teoria dos dois mundos, só que ele está limitando num mundo só, que é de Platão. Ele está limitando ali num mundo só, está percebendo num mundo só essa questão do avanço de um espírito objetivo, subjetivo para o objetivo, está mantendo no mesmo plano. E também Aristóteles, por exemplo, nessa questão da consciência coletiva, né, dizendo que o homem é um ser social, político e social e por aí vai. E muitos outros filósofos. Só aqui de cara nós temos essas questões. Beleza? Bom, então vamos concluindo aí então. Assim o pensamento seria um evento histórico em trânsito. Olha, um evento histórico em trânsito, emergindo e consolidando em novas épocas. Acrescenta o Blair-Megui, dizendo que a história do mundo tem uma estrutura racional. A história do mundo, uma estrutura racional. A chave para entender a estrutura é a mudança. Olha aí o devir, né? Para quem não assistiu a primeira aula, no caso, né, a aula que aqui o espírito do mundo trazendo aqui na política, você já deveria ter um conhecimento prévio aí do que é a dialética do Hegel, que nós tratamos lá no módulo 2, que é epistemologia. Então tu vai lá na dialética, são 2 aulas, você assiste a dialética, depois a dialética em Hegel. Beleza? Tranquilo? Que é a Aufheben. Bom, a estrutura é a mudança, em outras palavras, a dialética. Só quando o indivíduo é absorvido, olha aí pessoal, o indivíduo é absorvido numa sociedade. É a questão dessa evolução. Saindo, né, da tese que é o espírito subjetivo, o indivíduo individual, agora entrando no quê? No coletivo. Entrando na ideia, na visão coletiva. Calma que nós vamos aprofundar, vai ficar mais claro isso para você ao longo da aula. Uma sociedade agora orgânica. Uma sociedade orgânica. Qual a questão do orgânico? A questão do orgânico se liga aí à ideia do quê? Do coletivo. Orgânico se ligando à ideia aqui do coletivo, da consciência coletiva, do espírito objetivo. Beleza? Torna-se possível alcançar a autoperfeição. Essa autoperfeição, nós vamos estudar lá na metafísica, é aí ligado ao espírito agora absoluto. Então só depois dele ter passado pela consciência coletiva, que é o espírito objetivo, ele consegue alcançar o espírito absoluto. Percebe que não existiria um salto. Não existiria um salto do espírito subjetivo para o espírito absoluto.
Não, ele deveria passar pela próxima fase, que é a negação daquela tese, né, uma fase que negaria, que seria antítese, para aí sim chegar na síntese. Vamos em frente então. Segundo aí o Danilo Marcondes, também o espírito subjetivo, olha lá, dá lugar ao espírito agora objetivo e finalmente o espírito que é absoluto. Gostou aí então da introdução? Daí vamos avançando então, né, nessa questão, avançando aí no conceito, nas percepções disso. Você aceita um café? Aqui nós estamos num bate-papo sala de aula, né? Essa é uma regravação da primeira, que a primeira travou. Se você que assistiu a primeira, você viu que travou no final, né? Então aqui eu tô com uma regravação, espero que aqui tudo esteja ok, cara. Bom, 2, estágios da evolução. Esses estágios, vamos estudar agora esse desenvolvimento, não é? Desse espírito subjetivo, espírito objetivo e espírito absoluto. Porque vamos voltar aqui nesse conceito, nessas primeiras palavras, né? Cada uma dessas fases do espírito na evolução histórica corresponderia a uma realidade. Então, cada uma dessas fases corresponderia a uma realidade que atenderia às exigências de suas respectivas épocas. Então, essa consciência, ela trabalha numa determinada época e ali acontecem as coisas, né? Modos distintos de manifestação também aparecem. Então, as manifestações dessa consciência, as manifestações desse espírito, dessa consciência, aparecem conforme o que? Essas etapas. Hegel entende que tal evolução ocorre através de 3 diferentes estágios. Esses estágios são o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. E é o que nós vamos estudar agora. Já abriu aí os 3, né? Professor, esse negócio aí de espírito e tal, agora eu estou voando na aula, eu vou fazer uma pergunta, né? Isso tem a ver com espiritualidade, com espírito, nada tem a ver com nada disso aí não, com espiritualidade, com religião, não tem nada a ver. Essa concepção de espírito é uma consciência que caminha na história. Percebe as ligações aí de história? Isso vai depois também, não é, vai ajudar a fundamentar o pensamento do Karl Marx também e outros pensadores que vêm depois. Essa fusão da consciência humana com a história. Muito bem, espírito ali no primeiro deles, né, o espírito subjetivo, que é o Subjetgeist, ou a tese, Objektgeist, que é a antítese, ou antitese, também pode chamar assim, e Absolutergeist, que é a síntese. O espírito subjetivo é um nível de consciência, olha lá pessoal, individual. Percebe? No espírito objetivo aqui embaixo, é um nível de consciência o quê? Coletivo. E no espírito absoluto, um nível de consciência única. Lembrando, essa consciência única aqui não tem nada a ver com todo mundo pensando a mesma coisa e tal. Não tem nada a ver com isso. Legal? Tranquilo? Beleza? Muito bem. Isso tem a ver com o desenvolvimento da consciência na história. Enquanto nós falamos aqui, por exemplo, nós estamos em 2025. A história está acontecendo. Temos, por exemplo, 2 países aí entrando em guerra. Israel e Irã. A história ali está sendo construída, conforme as consciências dos seus governantes, daqueles que estão ali tocando as coisas, né, fazendo as coisas. Bom, vamos voltar então no conceito aí do espírito subjetivo, um nível de consciência, primeiro individual, nasce do individual, vem para o coletivo, que se corresponde ao funcionamento interno da mente, da racionalidade particular, na dialética, didaticamente, só para efeitos didáticos. Didaticamente, pessoal, diríamos que seria a fase da tese, ou seja, da conservação, da Aufbewahren, né, em alemão, que significa preservação. Essa Aufbewahren, preservação. Então há uma preservação da fase que nós estamos. Se a gente colocar aqui, porque não vai alterar muito, né, em Hegel, você começar aí pela negação. Mas me parece mais organizado iniciar assim, né? Começa com a conservação. Lembrando que a conservação já veio da síntese.
O movimento aqui é circular, nós aprendemos isso lá, estudando lá epistemologia. Né? O movimento é circular, vamos ver isso no próximo fluxograma. O movimento aqui é circular. Então, veja só, partindo da conservação, da preservação, dali manifesta-se por intermédio de quê? Então, qual o meio de manifestação? Seria a alma, o intelecto e a razão. Percebe só? Alma, intelecto e razão. São coisas individuais, ó. Alma, intelecto, razão. São coisas individuais. Se você comparar com o próximo, que é o espírito objetivo, você vai perceber que são situações, são manifestações de cunho coletivo. São manifestações de cunho coletivo. Beleza? Tranquilo? Bom, então, vamos aí então, o exemplo aí é a vida, por exemplo. A natureza individual da vida, né? A liberdade também. Prosseguindo aí, o espírito agora objetivo. O nível de consciência já avança, né? Já sobe, já eleva. Seria um nível de consciência coletivo, né? Espírito objetivo, nível de consciência coletivo. A consciência do outro agora, percebe, pessoal? Que corresponde às instituições sociais. Na dialética, didaticamente. Por que didaticamente? Por que a gente está usando esses termos, pessoal? Porque, veja só, por que efeito didático? Né? Porque uma fase, ela nega a outra, mas ela não destrói a outra. A conservação está presente o tempo inteiro. Então, uma estaria dentro da outra, por isso que para efeito didático. O posicionamento aqui de tese, antítese e síntese é só para efeito didático. É um exemplo didático, tá? Ou seja, na dialética, didaticamente, diríamos que seria a fase da antítese, ou seja, a negação, o Neigeren em alemão, ou do espírito subjetivo, agora, não agora, porque na verdade nós estamos falando do espírito objetivo, mas a negação do espírito subjetivo. A negação do espírito subjetivo, nós temos o espírito objetivo, ou seja, de anulação. Manifesta-se através do direito, as três manifestações, moralidade e eticidade. Direito, né? Direito abstrato. A moralidade, a moral, e a eticidade, a ética. Percebe como é que já é mais coletivo agora? Direito, moralidade e ética. Já é mais coletivo, já não é mais, já é coletivo, já não é mais alma, intelecto e razão. Então o espírito objetivo, a natureza dele é coletiva, é social, nas instituições sociais. O exemplo que nós colocamos aí, a família e também a sociedade. Por que Hegel, pessoal, traz isso? Traz essas questões. Daqui a gente pode tirar muita coisa, né? A questão da sociedade, da formação da sociedade, da questão da dependência de nós, seres humanos. Nós temos que saber que um depende do outro. Nós não estamos isolados na sociedade. Todos nessa dialética, nessa mudança, nessa transformação que sofremos, né? Que a sociedade sofre ao longo do tempo, ao longo das épocas, um depende do outro. Uma questão, né? Por trás disso tem muita coisa. Por exemplo, aquela lei da semeadura, né? O que nós plantávamos, nós vamos colher. Então, enfim, muita coisa por trás dessas questões. Bom, vamos para o espírito então absoluto, a consciência única, que significa a compreensão que o espírito tem de si mesmo. Compreensão que o espírito tem o quê? De si mesmo. A mesmidade. Pessoal, aqui no espírito absoluto, essa compreensão que o espírito tem de si mesmo, essa mesmidade, essa verdade, né? É, na verdade, o ápice de todo o processo, né? O píncaro, o que é isso? Expressão, né? O píncaro aí é o cume do monte, o cume da montanha, que é o espírito absoluto. É a fase final, a consolidação final, a consunção de todo o processo de mudança, de toda a mutação, podemos chamar assim, mas a modificação seria um termo mais correto, melhor, né? E aí seria a aquisição, né, dessa verdade, dessa perfeição, da autoconsciência.
a conquista dessa autoconsciência, o atingir o ponto final em relação ao mundo, né? Ou seja, a autoconsciência, mas não agora em relação a mim mesmo, mas em relação ao mundo, né? Palavras de Cristo, o que ele deixou lá? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Palavra mais genérica que essa não existe, né? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então você ama a você e ama também o quê? Respeita também o próximo. Olha só que questão, o desdobramento disso, a autoconsciência em relação ao quê? Ao mundo. Eu já tenho, na verdade, um pouco de autoconsciência com relação, né, a esse elemento coletivo, ao respeito à coletividade, a ter absorvido essa segunda fase que é o espírito objetivo. Mas no espírito absoluto eu conquisto isso de vez. Consolido então. Na dialética, didaticamente, conforme eu falei, diríamos que seria a fase da síntese, da elevação, da Aufheben, que, ou seja, de superação do conflito e de contradições entre o espírito subjetivo e o espírito que é objetivo. Então aí, né, esse conflito, nesse conflito nós teríamos aí, né, mais uma evolução, que seria aí essa elevação. Essa elevação seria o espírito objetivo. Manifesta-se por meio do quê? Da arte, da religião e da filosofia, segundo Hegel. Arte, filosofia e religião seriam manifestações do espírito absoluto. E os exemplos que eu vou dar, o Estado e Deus, também está lá na obra dele. Vamos em frente? Olha aí, ó. Só esse diagrama aí, só esse mapa mental já merece um like, cara. Olha só, gente. Aqui embaixo nós temos o espírito subjetivo, o Subjektgeist, ou seja, Aufwahren, a tese, a conservação, a consciência individual, lembra disso? A alma, o intelecto e a razão. Começa comigo para expandir então para o próximo, ó. E depois vai para o próximo, ó, Objektgeist, que é a Negeren, que é a negação, né? A antítese agora. A negação, a consciência coletiva, o direito, a moralidade e a eticidade são as manifestações. E por último, o espírito absoluto. Percebe que já cai ali de novo no espírito subjetivo, no espírito absoluto, o Absolutergeist, a Aufheben, em tudo aí as duas expressões em alemão, que é a síntese, a elevação, a autoconsciência, a mesmidade, manifestada pela arte, pela religião e pela filosofia. Olha só esse quadro aí da tríade dialética aplicada ao espírito do mundo no Hegel. Ficou bom? Vamos aí, então direto aí para um fragmento. Separei esses fragmentos aí da fenomenologia do espírito do Hegel. É claro que a dialética da certeza sensível não é uma coisa que a simples história... É claro que a dialética da certeza sensível não é outra coisa que a simples história. Percebe? A dialética não é outra coisa que senão o quê? A história. Aliás, não é difícil ver que o nosso tempo, nosso tempo é um tempo de nascimento e trânsito, ó. É um tempo de nascimento e trânsito para uma nova o quê? Época. Cada estágio da história é um momento, necessário na ideia de espírito que no mundo. A história é o vir a ser que se mediatiza. É o espírito atravessado no tempo. Espírito. É essa consciência. O que é a história? É a consciência atravessada no tempo. Olha aqui, maneira aí de expressar essa questão, né? A consciência do outro é necessariamente autoconsciência. Ou seja, nesse processo de dialética, quando eu evoluo do espírito objetivo para o espírito subjetivo, eu já eleva de alguma forma a consciência, porque eu saio da individual e vou para a coletiva. Eu já tenho a consciência do outro. Então ele reforça, ó, porque quando eu tenho a consciência do outro e evoluo para o espírito absoluto, necessariamente eu tenho a consciência, que é a fase final, que é o espírito que é absoluto.
Então, para ter o espírito absoluto, eu preciso passar primeiro pelo espírito objetivo, porque nasceu lá no subjetivo. Joia? Tranquilo? Beleza? Joia? Então, com essas palavras, ficou fácil aí de fazer esta questão. Ficou bem tranquilo agora de fazer essa questão. Conferindo aqui, parece que está tudo ok. Estou na questão agora. Espírito em Hegel é ser para mim, é o ser para mim. Veja, também essa autoconsciência, na verdade, é o ser para mim, que é o ser para si. Vamos estudar isso lá na metafísica. A mesmidade, já colocamos aqui nesse mapa inicial mental, né? Nesses mapas iniciais mentais. Há um momento na evolução do absoluto, que é o quê? O espírito. Aqui ele está falando no enunciado, está falando do espírito absoluto, né? Que é a fase final. E definimos esse espírito com a entrada em si mesmo. Entrada em si mesmo, a autoconsciência do espírito absoluto. A mesmidade, o ser para si, conforme eu falei. E Hegel elabora um novo esquema de espírito. E ele quer os 3 estágios do espírito. Os 3 estágios do espírito. E aí tenho certeza que você conseguiu. O primeiro deles, o espírito subjetivo. Subjetivo, subjetivo. Então aqui está falso, aqui está falso. Porque não é isso aqui, né? Beleza, o segundo é o espírito objetivo. Objetivo. Então esse aqui é falso. E o terceiro é o espírito absoluto. Então a resposta é a letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Está te aguardando lá, módulo 1, módulo 2 e módulo 3, as 3 apostilas com certificados. Módulo 1, Introdução e Fundamentos, essa amarela. Módulo 2, Epistemologia, essa azul. E módulo 3, a Ética, essa apostila rosa. Você vai comprar lá de exercício, você vai comprar de 700, porque todas estão dentro dela. Valeu? Se você está estudando para algum concurso, aqui eu tenho mini curso de matemática básica, mini curso também, um resumão aí de constitucional, administrativo, penal, processo penal e leis no Caveirão. Né? Tem lá um pouco de português e matemática também. Mini curso de conhecimentos pedagógicos, tá? Para carreira de magistério, e mini curso de educação na Constituição. Aqui, 2 rodadas de simulado, rodada 1 e 2. Rodada 1 com 3 horas, rodada 2 com 3 horas. PDF de 10 questões selecionadas em cada uma. São 10 questões diferentes. Correção das 10. Correção com aquele aprofundamento, dando a matéria inteira sobre aquilo. Então são 20 pontos no edital. Beleza? Com o PDF comentado dessas questões. Então, tá aí esse material muito legal. E aqui, grandes questões da filosofia, com 4 cursos lançados: Felicidade, o Amor e Paixão, Intuição, Bem e Mal. São cursos teóricos sobre esses assuntos. Não é autoajuda. Valeu? Ajuda? Ajuda. Mas não é autoajuda, não. Beleza? São cursos teóricos. É para quem gosta de estudar sobre isso aí. Então, pós-graduação em Fundamentos de Filosofia, vou lançar no mês de dezembro uma parceria minha com a Faculdade Iguaçu. Lembrando, você está nesse curso aqui, ó. Esse curso aparece lá no site com essa capinha aí. O botão para chegar aqui está lá, sempre lá no site www.leonardobragaflores.com. Você encontra também o botão lá para chegar aqui nesse YouTube. Joia? O YouTube com o mesmo nome, só que no final tem filosofia. Se você quiser contribuir com o canal, esse é o Pix, profleonardobragaflores@gmail.com. Se inscreve no canal, compartilha também. Escreve o que você quiser embaixo participando, que o YouTube vai entender que você gostou. E também dá o joinha. Valeu? Joia? Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, nós vamos ficando por aqui. Essa foi uma regravação, porque no final aqui não tinha saído aqui. Não saiu desde o fluxograma até a questão. O fluxograma não tinha sido captado nas imagens.
tinha travado aqui o computador, e a questão também não. Então eu regravei aí, né? Foi de manhã a gravação, hoje no mesmo dia eu regravei aí a aula. Joia? Muito bem, é isso aí. A nossa gratidão primeiro a Deus e em segundo lugar a você por estar aqui no nosso curso. Valeu? Te aguardo no próximo encontro. E é isso aí. Um abraço a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.